A palavra do Senhor diz em Provérbios 17, versículo 15: O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O Senhor está falando que aquele que justifica o ímpio, e o que condena o justo. Mas quando eu li essa palavra, esse versículo, o Senhor me disse: quando ele fala de justificar, quer dizer o seguinte: muitos erram, e quando Deus fala no seu coração, fala: olha, filho, você precisa mudar, você errou, você precisa reconhecer que você errou. Aí o que você faz? Você não pede perdão, você não reconhece, você justifica o seu erro. Não, eu fiz isso porque eu precisava, não, eu falei aquilo porque era necessário. Então você não se arrepende. Quem não reconhece não se arrepende, e quem não se arrepende não muda. Então o Senhor me diz: filho, muitos são aqueles que só sabem justificar. Eles justificam os seus erros para não mudar. Mas se você justifica e não reconhece e não se arrepende, nada muda. E tudo vai ficar na mesma coisa. E muitas vezes você está aí na sua vida falando para Deus: Senhor, por que minha vida não muda? Por que eu não vou para frente? Por que as coisas não dão certo? O Senhor está dizendo hoje para você nessa palavra: filho, porque você só tem justificado. Você só tem justificado as suas atitudes. E justificar não muda. Tudo vai permanecer do mesmo jeito, ou pior ainda. Porque se você não toma consciência de que você está errado, de que você precisa mudar, se você não reconhece, você não se arrepende, você não confessa e você não alcança a misericórdia do Senhor. E nada mudará. Então, a culpa não é de Deus, a culpa não é do outro. A responsabilidade é sua de reconhecer, de confessar, de se arrepender e mudar. Não justifique os seus erros. O Senhor está falando hoje para você: não justifique. Ah, mas eu falei porque o outro falou isso. Não justifique. Reconheça que você precisa mudar. Está discutindo com o outro? Muda, para de brigar. Porque não é o seu brigar que vai mudar a circunstância ou que vai mudar o outro. É o seu orar, é a sua confiança em Deus. Por isso que a palavra fala: bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Não é bem-aventurado aquele que briga, aquele que se justifica, aquele que não confessa. Se você continuar se justificando, não se arrepender, você não vai confessar, você não vai mudar e a misericórdia do Senhor não te alcançará. Mas a benignidade, a fidelidade do Senhor, ela está sobre a vida daquele que reconhece, sobre a vida daquele que confessa, sobre a vida daquele que se arrepende, que alcança misericórdia. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa o quê? Deixa de errar, deixa de pecar, alcança a misericórdia do Senhor. Ah, na palavra está falando que eu tenho que ser santa 100%. Não, porque senão você não estaria aqui, você já tinha morrido, já tinha ido para o céu, Porque Enoque, ele era tão santo diante de Deus, eu creio que o comportamento dele era tão, assim, digno de tanta santidade e misericórdia, que Deus arrebatou, que Deus levou ele, Ele nem morreu. Então, se você fosse santo, 100%, você não estava nem aqui mais, já tinha ido para a glória. Mas o que o Senhor quer dizer nessa palavra? Que você precisa parar de justificar os seus erros, porque assim você não vai mudar. Assim, nada vai mudar. Então, não justifique. O Espírito Santo está falando no seu coração: filho, para de mentir. Para de justificar o seu erro, que você precisa mentir. Não, você não precisa mentir. Você precisa andar na verdade. Filho, para de querer mudar o outro. Você não muda ninguém, você só muda a si mesmo. Você só pode mudar você. E se você muda, tudo muda. Se a luz que está em você brilha, o mundo vai ficar muito brilhante. Por quê? Porque a luz que está em você vai iluminar onde quer que você vá. Tem acho que é psiquiatra, não lembro o nome dele, que ele fala assim: muitos querem mudar o mundo, mas não arrumam nem o seu quarto, nem a sua cama. Você arrumou sua cama hoje para mandar o outro arrumar a cama dele?
A palavra fala: hipócritas, tirem a trave do seu olho, antes de você apontar o arqueiro no olho do seu irmão. Então as pessoas gostam muito de julgar umas às outras, de condenar umas às outras, de falar que as outras precisam mudar. Mas Deus está falando hoje para você, filho, para de falar que o outro precisa mudar, é você que precisa mudar. Muda, se arrepende, confessa, para que você alcance a misericórdia de Deus. Pare de justificar o seu erro. Muda, o Senhor está falando hoje para você. Que você possa meditar nessa palavra de Provérbios 17, 15. Que você possa parar de justificar os seus erros. Quando Deus falar para você mudar, muda. Eu gosto muito de falar, eu preciso falar. Não. O sábio, ele retém as suas palavras. Seja sábio. Quando você for abrir a boca, que seja para edificação de ambos, tanto sua quanto do outro. Amém? Que você possa ter uma vida de santidade. A palavra do Senhor fala que nós temos que buscar ser irrepreensíveis em santidade. O que é isso? Você viver buscando se afastar do pecado a cada dia. Na palavra eu não consigo ficar sem pecar. Ok, nós somos carne, nós estamos aqui em carne. Nós estamos lutando contra o pecado todos os dias. Mas você tem que ter consciência e parar de se justificar. Parar de justificar o pecado. Parar de justificar o seu erro. E começar a reconhecer que você precisa mudar. A se arrepender, a confessar e alcançar a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João 1,9, se eu não me engano. Então, hoje o Senhor está falando para você. Para, meu filho, de se justificar. Se arrependa, reconheça. E a glória de Deus brilhará sobre você. A glória do Senhor brilhará diante de você, ela será a sua retaguarda. Amém? E essa então foi a palavra de hoje. Que Deus te abençoe.